Olá, eu sou o professor Humberto Henriques, sou engenheiro de computação, sou mestre em engenharia de produção e sou doutorando em ensino de engenharia. E a gente vai bater um papo agora sobre os pilares para a resolução de problemas. Quais são eles, como você usa, para que servem e por aí vai. O primeiro pilar vem lá de uma publicação de Brackman de 2017, e ele é a decomposição. Basicamente, o que é decompor? A gente pensa em decomposição quando a gente pega um problema grande e a gente aborda esse problema de forma quebrada, fragmentada, para que a gente resolva parcialmente problemas menores. Então, em vez de eu pensar num problema grandão, difícil de resolver, eu vou pensar primeiro em fatiar, em quebrar esse problema grande em problemas menores, em problemas mais simples de resolver. Tá? Esse pilar a gente chama de decomposição, e a ideia básica é que você consiga, a cada pedaço que você resolva, você tenha uma complexidade menor do que a complexidade do problema como um todo. Essa é a ideia básica, para que você não tenha uma dificuldade acima do que é necessário, você divide o problema e olha parcialmente para as fatias desse problema. O segundo pilar é o reconhecimento de padrões. A gente passa boa parte da nossa vida acadêmica reconhecendo padrões. Então, quando a gente vê lá no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente olha o professor resolvendo exercício, ou alguns exercícios, basicamente a gente está aprendendo alguns padrões que podem ser repetidos. Então, inconscientemente, a gente passa o tempo associando que determinado tipo de exercício pode ser resolvido com determinada ferramenta. Então a gente passa boa parte do tempo procurando padrões para que a gente, uma vez que identifique o padrão sendo repetido, a gente saiba qual é a ferramenta mais adequada para resolver aquele problema. Então, você aprende lá no seu ensino médio que toda vez que aparecer uma equação do segundo grau, você vai usar uma determinada ferramenta para resolver, que pode ser a fórmula de Bhaskara, pode ser some-produto, por exemplo. E você passa inconscientemente quando olha uma equação do segundo grau, você já joga o seu raciocínio para a ferramenta que você aprendeu que resolve aquele problema. Tá? Esse é o que a gente chama de reconhecimento de padrões. Você vai encontrar o padrão na situação que você está analisando, e esse padrão vai te trazer alguma informação que você aprendeu previamente para facilitar a sua solução. Ok? O terceiro pilar é a abstração. A gente normalmente traz problemas do mundo real para uma modelagem computacional. E a gente precisa simplificar boa parte das informações para que seja tratável no sistema computacional. Então, por exemplo, quando a gente pensa em fazer um mapa do metrô que mostre para a gente as estações, aquilo é uma abstração, porque eu estou interessado, naquele caso, em olhar para a ordem com que as estações aparecem na linha do metrô. Eu não estou preocupado com a distância correta entre elas, eu não estou preocupado se uma estação é mais alta ou mais baixa do que a outra, eu não estou preocupado com que tipo de saída vai ter uma estação em relação à outra. Eu estou preocupado única e exclusivamente com a ordem e como que as linhas se cruzam. Então isso é o que a gente chama de uma abstração. Você está trazendo do mundo real apenas uma parte das informações que servem para que você resolva ou modele aquele problema de forma computacional. Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o cadastro de uma pessoa, a pessoa tem infinitas informações, mas para fazer o cadastro da pessoa num sistema que eu esteja modelando, eu só vou precisar de uma parte delas. Um nome completo, CPF, data de nascimento. Eu não vou precisar, por exemplo, saber qual é o tamanho do pé da pessoa. Eu não vou precisar saber se a pessoa toma determinado tipo de remédio.
aquela pessoa tem infinitas informações que são do mundo real. E quando a gente traz para uma modelagem computacional, a gente abstrai e a gente olha para essa pessoa de acordo com algumas informações que são relevantes para a resolução do problema que eu estou analisando, ok? E por último, galera, o quarto pilar para qualquer tipo de resolução de problemas é o algoritmo. É você conseguir, com uma sequência de passos determinada, você conseguir encontrar uma solução para aquele tipo de problema. Então, quando a gente fala em algoritmo, a gente está falando de uma sequência ordenada dos passos para que você consiga resolver aquele problema. Isso é importante para o pensamento computacional porque quando a gente for instruir o computador a resolver algum problema, a gente vai precisar instruí-lo de forma bem objetiva. Então a gente vai traduzir um algoritmo para a linguagem que o computador consiga entender. Mas a gente vai essencialmente resolver como o computador enxerga aquelas instruções. E que instruções são essas? Os algoritmos. Dado um passo tal, eu vou desse passo tal para o passo tal. E o computador vai funcionar exatamente dessa forma, ok? Então, a partir de agora, é importante que você faça uma primeira abordagem dos exercícios, que você tire suas dúvidas, para que você consiga exercitar esse seu raciocínio mais matemático, mais lógico, e que você use bastante os 4 pilares para a resolução de problemas. Tá? O pensamento computacional está vinculado essencialmente a isso. E o raciocínio lógico vai vir associado a você conseguir, logicamente, encadear as ideias, encadear os passos, e que depois você consiga, usando algoritmos, traduzir isso para o computador. Ok? Mãos à obra e mão na massa.